الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Esta é mais uma curta sentada sobre a curta biografia do Sheikh Allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu rahmatan wasi'a. E nesta sentada vamos falar sobre as características do Sheikh rahimahullah no que diz respeito ao seu akhlaq, o seu comportamento, a sua forma de ser, rahimahullah rahmatan wasi'a. O Sheikh rahimahullah distinguiu-se com bons hábitos e costumes e boas maneiras de ser e pelo afastamento de maus comportamentos. E isso é algo testemunhado por todos aqueles que viram o Sheikh, dentre os seus estudantes, a sua família e até aqueles que simplesmente o visitavam, rahimahullah. O Sheikh era extremamente humilde, de convivência agradável, tinha uma boa forma de conviver com as pessoas, era dotado de nobreza e generosidade. O Sheikh gostava bastante a sinceridade e as pessoas que eram sinceras. O Sheikh detestava a mentira e os mentirosos. Isso é algo que era uma das principais características do Sheikh. O Sheikh gostava da verdade e também gostava daqueles que seguiam a verdade, bem como aqueles da veracidade e aqueles que eram verídicos, e detestava a mentira. O Sheikh detestava e combatia a mentira e os mentirosos. E também o Sheikh rahimahullah gostava bastante dos talab al-ilm, dos estudantes da religião. Honrava os tulabos, recebia-os com carinho, abrindo-lhes o seu coração e a sua casa, rahimahullah. A sua vida era raramente, não ficava raramente sem ter visitas, devido à sua grande preocupação de aconselhar as pessoas e guiá-las para a Sunnah. A casa do Sheikh estava sempre com visitas. O Sheikh rahimahullah dedicou a sua vida, bem como os seus esforços, para tirar as pessoas dos desvios, das trevas, seja do politeísmo ou das inovações e dos ahwa ou dos pecados de uma forma geral, chamando eles sempre para o tawhid e para a Sunnah. O Sheikh rahimahullah, uma das coisas que mostra que ele dava bastante importância ao bom comportamento, à boa forma de ser. O Sheikh escreveu vários artigos sobre os bons modos e a boa forma de ser. Dentre eles é o artigo que o Sheikh escreveu chamado الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. A importância da união e da concórdia e o alerta contra a divisão e a discórdia. E também num outro artigo o Sheikh rahimahullah escreveu sobre أهمية الصدق وضرورته لقيام الدنيا والدين. A importância da sinceridade e a sua necessidade para a sustentação da vida mundana e da religião. E também num outro artigo escreveu rahimahullah خطر الكذب وآثاره على الناس في الدنيا والآخرة. O perigo da mentira e os seus efeitos sobre as pessoas, tanto nesta vida como na outra.
Portanto, tudo isso mostra de que o Sheikh Rahimahullah dava bastante atenção aos bons comportamentos, à boa forma de ser. E ele era um exemplo vivo disso, Rahimahullah. Dentre os seus conselhos sobre o akhlaq, nos bons modos, de uma forma geral, são as suas palavras, como ele disse: Al-Islam yuharibu al-akhlaq al-radhila ashad al-harb. Ele disse que o Islã combate bastante, de forma severa, os comportamentos que não são bons. O Islã combate isso. Kullu akhlaq radhila yuharibuha al-Islam. O Sheikh dizia que todo mau comportamento, toda má forma de ser, é algo que o Islã combate. É algo que o Islã combate. E o Sheikh Rahimahullah, como dissemos anteriormente, ele era alguém que gostava da veracidade e dos verídicos e detestava a mentira e os mentirosos. E um dos exemplos que mostra isso é a sua palavra, Rahimahullah. Ele disse: o verdadeiro muçulmano, o verdadeiro muçulmano Salafi, deve empenhar-se em ser sincero. O verdadeiro muçulmano Salafi deve empenhar-se em ser sincero, evitando a mentira, afastando-se dela e alertar contra ela. E mais à frente o Sheikh ainda disse, Rahimahullah, de que o muçulmano Salafi deve educar a si próprio e a sua família, bem como os seus estudantes e todos aqueles que estão sob a sua orientação, para se manterem firmes na sinceridade. Diz mais à frente o Sheikh, Rahimahullah, deve também educá-los a estes nobres comportamentos que é a sinceridade, a paciência, a tolerância, todos os bons costumes que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, acerca dos quais o mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, certamente que fui enviado para completar os bons comportamentos. E o Sheikh Rahimahullah disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibia comportamentos baixos e desprezíveis, bem como os maus costumes. E dentre os piores desses comportamentos está a mentira. O Sheikh, como dissemos, detestava a mentira e os mentirosos. E ele disse, numa das suas passagens, Rahimahullah, a mentira é uma característica essencial na vida dos hipócritas. Por isso, devemos ter cuidado com a mentira, porque é um dos pilares da hipocrisia. Ele, Rahimahullah, disse mais para frente de que o verdadeiro crente não mente. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a sermos verídicos e deixou claro para nós de que a mentira tem consequências graves. E ele, Rahimahullah, disse mais para frente, numa outra passagem, de que, mencionando o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr
وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. O Sheikh mencionou este hadith onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: a sinceridade conduz à retidão. A sinceridade refere-se aqui à veracidade. A veracidade conduz à retidão e a retidão conduz ao paraíso. E a retidão conduz ao paraíso. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o homem continua a dizer a verdade e a esforçar-se por isso até que seja escrito junto de Allah como um dos verídicos. E a mentira conduz à perversidade e aos pecados, e os pecados conduzem ao inferno. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o homem continua a mentir e a esforçar-se por isso, yani pela mentira, até que seja escrito junto de Allah como um dos mentirosos. Veja esses ensinamentos do Sheikh rahimahullah e veja a situação de muitos daqueles que se atribuem a salafia. Indivíduos que são kadhab, indivíduos mentirosos e nem têm vergonha de mentir, atribuem-se a este nobre manhaj. E veja esses ensinamentos do Sheikh. E o Sheikh tem uma palavra bastante educativa e também que dá para refletir. É que o Sheikh disse certa vez de que eu não consigo imaginar a existência de um salafi mentiroso. Ele disse: eu não consigo imaginar a existência de um salafi mentiroso. Para ele não é possível alguém ser salafi e ser mentiroso. São coisas incompatíveis. Mas a gente vê nos dias de hoje indivíduos que se atribuem a salafia, mas são os mais mentirosos. Não só são mentirosos, mas são os mais mentirosos. Nasallallahu al-afia wa-salama. Nasallallahu al-afia wa-salama. E o Sheikh, essa era a metodologia dele. Até quando refutava aqueles que se opunham à verdade, o Sheikh não mentia. Levava palavras, atribuía palavras à pessoa com base na sua voz, numa cassete, ou com base as suas palavras num livro que a pessoa escreveu. O Sheikh mencionava o livro e a página parágrafo por parágrafo sem acrescentar ou diminuir. Por isso o Sheikh, numa das refutações que fez a Fale al-Harbi, disse: Rabi la yaftari ala ahadin walhamdulillah, la min ahli السنة ولا من أهل البدع ولا من أهل الكفر وإنما يتحرى الصدق والعدل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. O Sheikh, falando de si próprio, disse: Rabi, referindo a ele próprio, não mente sobre ninguém, walhamdulillah. Seja essa pessoa dentre os seguidores da Sunna, ou seja essa pessoa dentre os seguidores das inovações, ou até seja essa pessoa um kafir. O Sheikh disse: eu não minto sobre ninguém, independentemente do tipo da pessoa, eu não minto para ninguém. وإنما يتحرى الصدق والعدل ما استطاع إلى ذلك سبيل. Ele disse: eu faço os possíveis e o esforço de procurar alcançar a veracidade e a equidade também. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. E quando proferir palavras, então sejais justos nas palavras. Portanto, o Sheikh não injustiçava ninguém.
nas suas refutações, seja essa pessoa inimigo ou não. Ao contrário de muitos daqueles que se atribuem a salafia. Portanto, a vida do Sheikh, rahimahullah, é uma escola para aquele que se diz salafi na presente época. O Sheikh Rabi, a sua vida é uma escola. É uma escola que todo salafi deve tirar lições. Ele em si, em pessoa, é uma escola que todo salafi deve tirar lições. O Sheikh, como dissemos, detestava a mentira, seja de quem for. E o Sheikh até disse numa das passagens, como mencionou a Sheikh Khalid al-Dhufayri no seu livro Al-Fusur al-Mudiyya, o Sheikh disse que al-kadhibu akhbathu min al-bid'ah. Ele disse que a mentira é pior do que as inovações. A mentira é pior do que as inovações. وَالْكَذَّابُ أَخْبَثُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْمُبْتَدِعِ. Ele disse que o mentiroso é pior, é o que tem o grau mais baixo diante dos Ahl Sunnah do que os inovadores. Quer dizer que os mentirosos estão abaixo dos Ahl al-Bidah. Para os Ahl Sunnah, os mentirosos estão abaixo dos Ahl al-Bidah. Razão pela qual, como o Sheikh mencionou, al-Mubtadi yurwa anhu. Yani, se você for a ver na ciência de Hadith, existem alguns narradores que tinham sido atribuídos inovações, mas foram tomadas as suas narrações. Por quê? Porque eles não chamavam para essas inovações, Enquanto que o mentiroso, o seu hadith não é aceito de qualquer forma. Você vai encontrar sábios dentre os salaf que narraram a partir dos Qadariya, que são Ahl al-Bidah. Outros narraram a partir de Murjiah, que são também Ahl al-Bidah. E entre outros, até dentre os Khawarij, foi narrado a hadith. Enquanto essa inovação não for uma inovação que torna a pessoa descrente, então, e ele também não chamava para essa inovação, então é permitido narrar hadith a partir de Ahl al-Bidah, com a condição dele não ser mentiroso. Portanto, a mentira é um grande pecado, e o Sheikh deu-nos várias lições sobre isso, lições sejam morais e práticas. Lições morais e práticas sobre isso. Dentre também as características do Sheikh, rahimahullah, aqui estou a tentar resumir, mas já há muito que falar sobre o Sheikh em cada desses pontos. Dentre as suas características, era tawadu, que é a humildade. A humildade, como disse o Sheikh, ele é uma das marcas dos sábios que praticam o conhecimento. Quer dizer que a humildade é algo inseparável daqueles que agem de acordo com o conhecimento. E o Sheikh tem muitas palavras sobre esse assunto, incentivando a humildade e proibindo a arrogância. A forma de ser do Sheikh e a sua forma de lidar com aqueles que eram mais velhos do que ele, ou que estavam entre os seus sheikhs, ou que eram seus colegas e companheiros entre os ulamás, ou ainda com seus estudantes e filhos, eram de extrema humildade e suavidade no trato. O Sheikh tratava todos com suavidade e humildade, seja quem for.
seja quem for, o Sheikh tratava dessa forma. Com os mais velhos e os mais novos, todos que conviveram com o Sheikh e acompanharam o Sheikh, sabiam disso e testemunhavam isso. Todo aquele que viu o Sheikh e teve a oportunidade de sentar com o Sheikh, testemunha isso. Dentre as coisas que o Sheikh dizia é que combate a tua alma contra a arrogância e o mau caráter, pois a arrogância leva à descrença, leva ao desprezo pelas pessoas e à rejeição da verdade. Veja só esse conselho do Sheikh nessas suas palavras e veja a situação de muitos. Nassallallahu al-afia wa salama. Como eu disse, o Sheikh é uma escola. O Sheikh é uma escola para todo o Salafi. A pessoa arrogante rejeita a verdade, por mais que esteja à sua frente, por mais que esteja à sua frente. E o Sheikh também mais à frente, numa das suas palavras, disse: alguém fala contigo e tu permaneces calado, afastado, ser humilde. Ele diz: tu és apenas um ser humano, fraco, pobre, foste criado do pó, foste criado de uma gota de esperma impura, fazes necessidade, urinas várias vezes por dia. Então como é que pode ser arrogante com todo esse processo que você passa durante o dia, que mostra que você é insignificante? Como é que é possível você ser arrogante? Essas eram as palavras do Sheikh. E ele dizia também: como podes se engrandecer diante das pessoas, sendo essa a sua situação? Quem é que você pensa que é? Quem é que você pensa que é? Até um simples espinho te atingir, ou se um simples espinho te atingir, choras. Então como é que pode ser arrogante perante as pessoas? E também o Sheikh dizia mais à frente: é obrigatório para a pessoa humilhar-se a si mesma quando a sua alma se envaidece e se eleva, lembrando-se de quão insignificante a pessoa é, e que os mais desprezíveis dentre as pessoas são os arrogantes. E o Sheikh dizia: por Allah, quanto a mim, não desprezo a ninguém, senão os bêbados e os mentirosos. Subhanallah, veja essas palavras. O Sheikh disse que não despreza ninguém, senão os bêbados e os mentirosos. E todos eles, o bêbado e o mentiroso, são os que cometem pecados maiores. São os que cometem pecados maiores. Ele disse mais para frente, o Sheikh: por Allah, quando vejo a pessoa mais fraca, digo: ela é melhor do que eu. E quando vejo o arrogante, seja de que classe for, por Allah, considero o mais inferior e o mais desprezível dentre as pessoas. Essas eram as palavras do Sheikh, rahimahullah. Ele ainda dizia que não considero ninguém mais desprezível do que o arrogante. Pois não se envaidece, senão aquele que tem baixeza e degradação de caráter e de alma. Esses que se intitulam ser melhor do que os outros não se comportam dessa forma, senão devido à inferioridade e à falta de caráter que eles têm. E dentre as passagens que mostram a humildade de Sheikh também e a sua grande tolerância, é que o Sheikh não mostrava qualquer censura ao que lhe escreviam. As pessoas podiam escrever coisas contra ele, ele não mostrava nenhuma censura. Pelo contrário,
Pelo contrário, ele incentivava as pessoas a presentearem-no com a correção dos seus erros. Ele gostava das pessoas corrigirem os seus erros. Não ficava preocupado quando alguém escreve sobre ele. Veja só esse caráter. Nos dias de hoje, as pessoas quando escrevem sobre nós ou falam de nós, a pessoa incentiva todo mundo a se levantar para lhe defender. Será que essa é uma característica de alguém que tem humildade? Vários que se atribuem a salafia, basta serem falados, seja com verdade ou falsidade, é como se o mundo tivesse caído. Querem se defender com 50 livros e incentivam todo mundo a lhe defender. É como se tivessem falado do Islã. Considera a si próprio como sendo a porta do Islã. Nasallallahu alaihi wa sallam. Enquanto o Sheikh, rahimahullah, essas eram as características dele. Não ficava zangado quando as pessoas falavam mal dele. Não ficava triste ou não mostrava arrogância quando era censurado por qualquer pessoa. Pelo contrário, incentivava as pessoas a encontrarem os seus erros e a exporem os seus erros. Quando ele escrevia um artigo e queria publicá-lo, ele dizia para Sheikh Khalid al-Dhufayri e alguns de seus estudantes para lerem, se encontrarem algo de errado, para informarem o Sheikh, para que o Sheikh corrigisse. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. E ele disse certa vez: certamente a humildade, a aceitação da verdade e o acolhimento do conselho são entre os sinais mais sublimes e as características mais belas. Ele disse: isso é bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para aquele a quem Allah deseja o bem. É bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para aquele quem Allah deseja o bem e facilita-lhe seguir o caminho da verdade, aceitar críticas, ser humilde. A esse ponto, essa é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele mais à frente disse, rahimahullah, e entre os sinais do abandono e da desgraça nessa vida e na outra estão a arrogância e a recusa em aceitar a verdade e submeter-se a ela, chegando até a guerreá-la. A tal pessoa não se mostrará a verdade, nem lhe chegará o bom senso. Aqueles que nunca querem aceitar que estão errados. Nunca querem aceitar que estão errados. Esse tipo de pessoa foi abandonada neste dunya. Está na desgraça. Esse é um sinal de desgraça, a pessoa ser renitente a esse ponto. Portanto, essas são dentre várias características do Sheikh rahimahullah que podemos trazer aqui nessa curta sentada. Wabillahi tawfiq. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que eleve o grau do Sheikh neste mundo e no outro mundo e que lhe dê o Jannat Firdaus com os siddiqun, com os verídicos e os mártires. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala nabina Muhammad.